Para quem tem a confissão de fé aberto, estará olhando hoje, capítulo 17, sobre a perseverança dos santos. Perseverança dos santos. E nós estaremos olhando a perseverança dos santos em mais ou menos 4 parcelas suaves. Se tiver a sua Bíblia, eu peço que abrem no livro de Judas, versículo 24 e versículo 25. Judas 24 e também versículo 25. Que diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, é um grande privilégio estar com o seu povo, perante a sua palavra, pregando sobre seu Filho. Que o teu Espírito ilumina, Senhor. Que o teu Espírito conforta e consola, encoraja e dá esperança. Em nome do seu Filho que oramos. Amém. No livro de Judas, você lembra que Judas não era um dos 12 apóstolos. Ele era meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai dele era José, mãe dele era Maria. E ele escreve aqui, Deus usou Judas para escrever acerca dos falsos mestres, dos apóstatas da fé, que uma vez foi dado aos santos. Ele deixa o propósito dele bem claro em versículo 3, queira ler: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que trabalhassem pela fé uma vez por todos, confiadas aos santos. Por quê? Em versículo 4, olha: pois certos homens infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. A palavra aqui, esses homens, se você olhar em versículo 12, nem sempre são aparentes. Eles estão na igreja, mas não aparentes. Judas, versículo 12, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Agora, nos Estados Unidos tem o rio Mississippi, que divide o leste do oeste. Era uma artéria de água muito importante. E todo dia descia muitos barcos lá para o sul e voltava muitos barcos lá para o norte, carregando, transportando, fazendo exchange de mercadoria. Mas, dentro desse rio, era água bastante suja. Eles falaram que a água tinha terra demais para beber e terra de menos para cultivar. Então, água incrivelmente suja, não dava para ver, e eles precisavam navegar de dia e de noite. O rio Mississippi é famosa porque tem muitas pedras e galhos e árvores antigas submersas, que vão abrir o carrasco, a casca do seu barco, afundar tudo, matar todo mundo. Tem um museu dedicado a um desses barcos que afundou. E todo mundo sobreviveu, menos um jumentinho que estava sendo transportado. E o dono do jumento, ele falou que ele tinha solto o jumento. E 120 anos depois, quando eles encontraram esse barco, encontraram o jumentinho amarrado ainda.
Coitado. Mas, enfim, Judas está falando sobre esses homens, como esses galhos e essas árvores rochosas, submersas. Estão na igreja, mas não são aparentes. E Judas, ele nos dá uma longa história e longa descrição desses apóstatas, caracterizando eles muito bem. São homens ímpios, licenciosas, negando o senhorio de Jesus Cristo. Então, a pergunta que nós fazemos para Judas é, então, como nós devemos viver nesse tempo de apostasia? Como nós vamos lutar pela verdade uma vez dado aos santos? E mais importante, como vamos nos proteger de não se tornar um desses, de não ser enganado por esses? Judas, ele fala primeiro, lembra. Em versículo 17, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Primeira coisa, lembra. Não precisa ser surpreso quando tem falsos mestres e apóstatas na igreja e no mundo. Não precisa se chocar como se fosse uma novidade, porque foi profetizado vez após vez, após vez, após vez, pelos profetas do Senhor Jesus Cristo, que haveria zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então, em tempos de apostasia, em tempos de falsos mestres, não perde o seu tempo sendo chocado, sendo surpreso, lamentando como as coisas poderiam ir tão errado, como é que a igreja chegou a esse ponto. Não. Foi profetizado. Lembre disso. Segundo, Judas fala, edifica e mantenha. Em versículos 20 e 21, ele fala, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas fala, coloca raízes profundos, edifiquem-se, prepara fundo quando você está preparando para construir alto. Seja fiel à doutrina, à mensagem fiel da palavra de Deus. Mantenham-se nessas coisas. Permaneça fiel para crescimento espiritual. Permaneça fiel para a comunhão com a Trindade, para a obediência ao Senhor Jesus Cristo e deposita toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele fala lembra. 2, ele fala edifica, mantenha-se. 3, ele fala resgata. Versículos 22 e versículo 23, tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo. E outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Nós lembramos que o Senhor disse que esses tempos viriam. Nós construímos e sejamos fiéis ao Senhor, mas mais do que isso, precisamos resgatar aqueles que estão sendo cativados, levados. Tem 3 tipos. Primeiro, você nota que aqueles que duvidam, no começo de versículo 22, tenham compaixão daqueles que duvidam. Eles estão confusos, eles não têm certeza. Eles ouviram alguma coisa e eles escutam outra coisa, mas eles não têm certeza. Tenha compaixão deles. Ensina eles. Educa, como você educaria uma criança. Mas a segunda categoria, aqueles que estão convictos.
eles já estão no fogo. Em versículo 22, há outros, salve-nos, arrebatando-os do fogo. Eles estão convictos, eles estão obstinados, eles estão indo pelo mau caminho. E Judas fala, resgata eles, tira eles para fora, como arrebatasse alguém do fogo. E a terceira categoria, aqueles contaminados pela carne. Tem tantas mentiras que na cabeça deles, tantas enganações e equívocos, que eles estão literalmente poluídos, como uma roupa simplesmente imunda. E eles são parte desses sistemas religiosos falsas. Judas fala, vai até eles, resgata eles, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. É trabalho perigoso? Sim, é trabalho perigoso. É trabalho perigoso. Porque o ensino falso tem grande influência, tem grande atrativo. É novidade, é diferente, é super simples, é uma ideia que você coloca na cabeça e vai adiante. Cristo, ele mesmo disse, em Mateus 16, olha o que ele, falando sobre esse perigo, essa influência poderoso, Cristo fala, estejam atentos e tenham cuidado como o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículos 11 e 12. Tomem cuidado como o fermento dos fariseus e dos saduceus. Não estavam lhes dizendo que tomassem cuidado como o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Mais tarde, Paulo vai acrescentar a essa ideia de fermento. Em Gálatas 5:9, ele fala um pouco de fermento, leveda toda a massa. Então é perigosíssimo chegar perto dessas coisas, para tirar os que estão duvidando, para ajudar quem está convicto, para resgatar pessoas que já estão partes de um sistema corrupto. E você fala, bom, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de ser levado. Judas está falando que os israelitas caíram, que anjos caíram, que Sodoma e Gomorra caíram, que falsos mestres caíram, que vítimas de falsos mestres também caíram. Ele fala que todo mundo caiu. E agora você está falando para mim ir ao encontro, resgatar, trabalhar próximo a essas pessoas? Você está louco? Você quer que eu faça isso? Você chega perto do fogo, você se queima. Como é que eu vou chegar perto dessas pessoas? Tenta salvar alguém que está afogando. O grande perigo é se afogar junto. Trabalhar com coisas sujas, você se suja também. Não, eu posso também falhar, eu não posso apostatar também, eu não posso ser levado e ser convencido que talvez a verdade não é como a Bíblia diz, mas talvez a verdade é como este ilustre mestre ensina. Como Judas responde essa pergunta? Em versículo 24 e versículo 25, ele fala, descansa. Lembra, edifica, mantenha, resgata, descansa. Aquele, versículo 24, que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Esses dois versículos parece que está expressando louvor a Deus, que lembramos que o Senhor falou, essas coisas vão acontecer. E lembramos também que precisamos ser aprofundados, precisamos manter-nos. Mas Judas fala, essas duas coisas você precisa saber. Primeiro, Jesus Cristo pode guardar você e pode apresentar você perante a sua glória. E segundo, ele não somente pode, ele vai.
São as duas coisas que Judas está falando. Cristo pode, mas também Cristo vai. E Judas, nós sentimos esse arder do nosso coração, porque Judas está usando doxologia. Doxa quer dizer louvor, logia quer dizer palavra, uma palavra de louvor. E as escrituras são simplesmente cheias dessas doxologias. É quando um escritor descansa o seu assunto e escreve alguns versículos simplesmente louvando e exaltando Deus. Olha em Salmo 41, versículo 13. Salmos 41 e versículo 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Em Salmo 72, versículo 18 e 19, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Palavras de louvor. Em Salmos 89, versículo 52, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. Então, o livro de Salmo é composto de 5 livros. E no final de cada livro, como nós estávamos lendo aqui, doxologia. Ao momento que, quando termina o assunto, o que nos resta é louvar a Deus. Isso é a resposta apropriada. E no final de Salmos, Salmo 150, é um capítulo inteiro, salmo inteiro, de doxologia. E o livro de Salmos foi tanto livro de teologia do Antigo Testamento, como o inário cantor cristão do Velho Testamento. É como os santos louvavam a Deus. E por onde tem essas músicas e tudo mais foi o clímax, seja como que fala em português, foi pontuado, ponto alto, foi respostas de louvor a nosso Deus. Quando Jesus Cristo, Messias, nasceu, em Lucas capítulo 2, versículo 14, olha a doxologia que há uma grande multidão do exército celestial. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando Jesus entra em Jerusalém, outra doxologia. Bendito, Lucas 19, para quem quiser acompanhar, versículo 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Você está vendo que na palavra de Deus, louvar a Deus nunca é pelas coisas mundanas. Nunca pelas coisas, eu paguei a última prestação do meu carro, glória a Deus. Não, são coisas maiores do que isso. É coisa relevante a Jesus Cristo, a obra que Ele fez, a salvação que Ele trouxe. Isso é motivo de você descansar a sua cabeça, dar louvor espontâneo a Deus e falar, olha, do Senhor vêm todas estas coisas. Eles lidam sempre com aquilo que é eternamente maravilhoso. Da eternidade passada até a eternidade futura, doxologias focam não naquilo desta terra, mas naquilo que Deus está fazendo por todo o tempo. Em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Olha como doxologia está acontecendo agora no céu. Apocalipse 5, 8 a 14. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro
cheias de incenso, que são nas orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, uma doxologia. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todo tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Mas não só eles. Em versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, todos os exércitos do céu. Eles rodeavam o trono, bem como o cordeiro, bem com os seres viventes e os anciões, versículo 12, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois, terceiro grupo, em versículo 13, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor e honra e glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram-se. Então, aqui neste mundo, quando unimos as nossas línguas em doxologia, em louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz, nós estamos entrando na mesma língua e música que estão cantando hoje lá no céu. Glória, digno de louvor, é o Cordeiro. O Novo Testamento é tão repleto dessas doxologias, dessas explosões de louvor. Paulo está em Gálatas capítulo 1, talvez mais frequentemente do que qualquer outro, nós vemos Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele vai tão fundo na teologia, que ele dá um passo para trás, ele simplesmente fala: Senhor, louvado seja o Senhor, por tudo isso que o Senhor tem feito. Olha Gálatas capítulo 1, 3 a 5. Logo no começo da carta ele fala: a vocês graça e paz da parte de nosso Deus, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Nós estamos ouvindo ecos do livro de Judas, versículo 24 e 25. A fim de nos resgatar desta presente era perversa, apóstatas e falsos mestres. Quem faz isso? Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Em Romanos 16, talvez o meu favorito é Romanos 16, no final da grande carta de Romanos. Como é que você termina um grande livro que talvez organiza e afeta e influencia o maior número de pessoas nos tempos modernos? Essa é a carta de Romanos. E Paulo, em versículo 25 de Romanos 16, ele fala: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dado glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Não tem como terminar uma epístola de outra maneira.
tudo isso que tem no Velho Testamento que ele estava trazendo para nós. Simplesmente podemos louvar a Deus. Olha, ao único Deus que fez essas coisas. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 17, 1 Timóteo capítulo 1, 17, de onde a doxologia, de onde o nosso louvor vem? Paulo, escrevendo para o jovem Timóteo, em versículo 17 de capítulo 1, ele fala: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. E você fala: Paulo, de onde vem esse louvor? Olha comigo em versículo 16. Por que Paulo está louvando a Deus? De onde ele veio? 1 Timóteo 1,16. Alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. A doxologia, o louvor a Deus, sempre vem em resposta da salvação. Cada vez que Paulo escrevia doxologia, ele estava movido que Deus deu misericórdia ao pior dos pecadores e usou Paulo, o perseguidor, para mostrar a todo mundo que Jesus Cristo pode salvar. Doxologia reconhece que a salvação inteiramente é a obra de Deus, que Deus merece toda a glória e honra para isso. Olha no final da vida de Paulo, 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo é o último epístola que Paulo escreveu. Ele abaixou a caneta e não temos registro de mais nada, mas olha como ele termina a sua vida. 2 Timóteo 4:18. O Senhor me livrará de toda obra maligna, cometido por outros ou cometido por Ele mesmo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo sabe que ele está num lugar seguro. Os seus medos acalmados. A sua esperança brilhando. Ele é cheio de alegria. Esse é o poder da doutrina da salvação. Acalma os medos, dá gás para a sua esperança, enche você de alegria, mas quem recebe o crédito por isso? Olha o final. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. É assim que você termina uma vida. Não tem outro jeito de terminar uma vida. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Até dos seus próprios pecados, o Senhor te livra. Você está livre e me levará a salvo para o seu reino celestial. E a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. E Judas está fazendo a mesma coisa. Em versículo 24 e versículo 25, ele está aplicando as mesmas palavras, não somente a Paulo, mas a todos nós. Ele fala, versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, miserável e cheio de corrupção, não, sem mácula, com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Isso é a maneira de terminar o livro de Judas. Então, nós estamos olhando
capítulo 17, sobre a perseverança dos santos. E nesse caminho que temos traçado, falando sobre a grande mistura das doutrinas da salvação, da soteriologia, nós chegamos a sobre a perseverança dos santos. Todas as doutrinas ligadas com a salvação são profundas e complexas. E todos eles são abençoados, cheios da graça e cheios da misericórdia de Deus. Todos eles são pela graça. Mas duvido que tenha um elemento mais encorajador, mais satisfazedor, existe? Eu fui dormir hoje de manhã às 7:30, depois de gastar a noite acordado. Então, parte do meu cérebro que liga o inglês com o português está um pouco comprometido. Mas tem alguma doutrina mais atraente, mais confortador do que sobre a perseverança dos santos? Todas as doutrinas são necessárias. Todas elas são necessárias. Todas elas são preciosas. Eu não estou diminuindo a glória de nenhuma das doutrinas da salvação. Porém, essa doutrina sobre a nossa segurança eterna ocupa um lugar muito especial. Essa doutrina da perseverança dos salvos. O que é a perseverança dos salvos? Simplesmente, uma vez salvo, para sempre salvo. Ou, de forma negativa, se você recebeu a vida eterna, você não pode perder a vida eterna. Eu não estou diminuindo as outras doutrinas, mas do que adianta o sacrifício de Cristo? O que adianta a justificação, a santificação, as boas obras, se no final de tudo, eu, pelo meu braço forte ou fraco, consigo desfazer tudo o que Cristo fez, desfazer tudo o que o Espírito está fazendo? Que adianta essas outras coisas? Então, não estou diminuindo a glória das outras doutrinas, é simplesmente sem a doutrina da perseverança dos santos. Aí é difícil. Toda a nossa alegria, toda a nossa confiança, toda a nossa segurança vai embora. Para que podemos louvar a Deus como Paulo louvou a Deus, falando, olha, a Ele toda a glória se... Na verdade, Deus começou a boa obra, mas nós precisamos terminar. Deixe de colocar dessa forma. Se o Senhor não pode me segurar na sua mão, qual esperança eu tenho? Se não for Deus, se a salvação não é obra de Deus, então eu não vou ser salvo. Simplesmente assim. Se Ele não me segura, então eu vou me arrebatar da mão dele sozinho. Se Ele não me preserva, eu não vou chegar ao céu. Se a salvação pudesse ser perdida, seria perdida. Eu não sou suficiente para salvar a mim mesmo. Se Ele não me justifica, eu não posso me justificar sozinho. Se Ele não me santifica, eu não posso me santificar. E se Ele não dá a sua graça, então eu nunca serei digno da misericórdia e salvação de Deus sozinho. Você está entendendo que essa doutrina, talvez maior do que os outros, é tão importante para nós ter uma doxologia sincera e falar, digno é o Senhor, para todo sempre, amém e amém. Deixa eu colocar a importância dessa doutrina para você desta forma. Se fosse possível, eu perderia a minha salvação, e você também. Se qualquer parte da sua salvação eterna dependesse de você,
então essa salvação é inteiramente perdida. Se qualquer parte descansa em cima de você, está perdida. Se depende do seu poder, da sua habilidade, do seu compromisso, da sua justiça, então você não vai ter salvação eterna. Simples assim. Pensa sobre Adão, sem pecado, sem tendência pecaminosa. Ele não poderia se manter num relacionamento certo de obediência e amor a Deus. Como eu posso, milhares de anos depois, corrupto pelo pecado original e também o meu próprio pecado, manter relacionamento certo com um Deus santo, de obediência e amor? Não dá, simplesmente não dá. Então, nós chegamos a concluir em Romanos 7, junto com o apóstolo Paulo, quanto mais maduros nós nos tornamos, em Romanos capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Todo mundo quer saber se isso é Paulo falando dele como pecador antes da salvação ou depois. Eu argumento que é a afirmação de qualquer cristão maduro. Ele fala aqui em versículo 24: miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E olha ele indo lá para a doxologia de novo. Ele é um ser em vergonha, ele não fica parado. Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele continua em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Spurgeon disse, nenhum homem pode se garantir. Certamente, qualquer homem falhará. Se fosse deixado a nós mesmos, nós iríamos ao inferno. Somente Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. Somente Jesus pode nos manter salvos. Então, eu apresento essa ideia para você. O elemento mais importante da salvação, a doutrina que se importa mais, especialmente para nossa alegria, conforto e esperança, é essa doutrina da perseverança dos santos. Não é um debate pequeno. Não é uma coisa intelectual que eu falo, eu penso assim, você pensa assim, mas no final de tudo, Deus, o amor vence. Se Deus escolheu você para a vida eterna, Ele vai te dar vida eterna. Se Jesus Cristo pagou em cheio os seus pecados, então não tem pecado que desqualifica você da alegria com Ele. Se Deus cobriu você com a justiça de Jesus Cristo, então não tem por que Deus tirar essa salvação, ou você perder essa salvação. E se Deus prometeu glorificar os seus, Ele não vai perder você no caminho. Então, a pergunta simplesmente é isso. Como é que alguém que foi perdoado, justificado, regenerado, convertido, redimido, resgatado, ir de volta no tempo, perder tudo isso da obra salvadora de Jesus Cristo e não chegar ao céu? Judas, ele responde isso para nós, em versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Ele apresenta duas coisas críticas. Primeiro, o Senhor é capaz de nos preservar, impedir de nos cair. E segundo, Ele é capaz de nos apresentá-los diante da sua glória. Judas fala, aquele que nos salvou vai nos preservar. E Ele vai nos apresentar sem mácula e com grande
alegria. Então, tendo terminado o material introdutório, vamos ao nosso estudo hoje de manhã de capítulo 17. Brincadeira, vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Pastor, tem algum comentário a fazer? Ou Tiago? Ok, Tiago, vamos ter uma palavra de oração, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, enquanto estudamos essas gloriosas doutrinas que não sejam apenas intelectuais, mas que esquentam o nosso coração, que encoraja as nossas mãos, que dá combustível ao nosso evangelismo, Senhor, procurando levar a mensagem de Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Tiago.